Olá, Heraldo, boa noite. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma presença das mais especiais, ilustre. Nós vamos conversar com Ana Beatriz Moser, uma das melhores atacantes de todos os tempos do nosso país, medalhista olímpica, vice-campeã mundial, vencedora do Aprendiz 2014. Boa noite, Luiz Viana, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma noite muito especial. Fernando, Leandro, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem. A gente está só esperando a nossa convidada que já está chegando. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Olá, Fernandinho, tudo bem? Olá, Fábio. Quanto tempo, tudo bom? Todos muito ansiosos, aguardando. Ela que foi uma das melhores jogadoras do nosso país, está sempre representando. Boa noite, Elton. Tô bastante emocionado. Tô contando aqui os minutos. Ela já tá chegando. Eu consegui tirar isso aqui. Com certeza, Leandro. Diego Zeca. Obrigado, Fábio. Com certeza, Heraldo. Por isso que todos nós estamos aqui hoje para reverenciá-la e curtir e contar a história dela. Fiquem todos tranquilos que ela já está chegando, tá bom? Tem bastante pergunta aqui pra gente fazer. Ela foi de uma geração, foi da primeira geração do Brasil, que foi uma geração que começou a despontar nos pódios internacionais. E como até a Ana Flávia disse aqui um outro dia, elas se reuniram e falaram que elas estariam em todos os pódios, e a maioria dos pódios elas estavam lá. Fora de quadra, seja muito bem-vindo. E a minha geração, que é a geração de vocês todos que estão aqui. Eu tenho muitos amigos aqui que estiveram juntos, Wendel, Leandro Rangel, a minha mãe, Regina, o Lalo de Mila, minha irmã, Marcelo, que estudou e jogou comigo. Todos fazem parte. Eu que estou sentado aqui, estou representando milhares de jogadores, ex-atletas, amigos que têm não só ela como referência e fã, mas também outros jogadores. E mais tarde a gente tem Ricarda. Mandar mensagem também pro Rafa, que daqui a pouco ele deve estar. Marcelo, Murilo, Ed, Alexandre, Wendel. Isso mesmo, Leandro. Quero agradecer a presença de todo mundo e dizer que depois a entrevista estará disponível no YouTube Quinho Sabiá Vôlei, onde a gente tem as entrevistas, as lives separadas, os campeonatos entre mundiais, Copas do Mundo, Grand Prix, Montreux, World Super Challenger.
No momento ele não pode fazer. Já falei já. Já. Tem que esperar mais um pouco. Quando ele estiver liberado, ele vai fazer. E a gente finíssima. Pronto. Estou tão ansioso quanto vocês. Ontem a gente teve também uma live muito legal. Não sei se a galera que não acompanhou buscou lá no YouTube com o Marcos Kuviec, falando sobre a República Dominicana, falando sobre adaptação, jogadoras, equipe juvenil, desenvolvimento, estruturação. Muito interessante. Eu gostei muito da live com ele, porque a gente viu como é que ele consegue desenvolver e fomentar o vôlei num país que tem de 8 a 9 milhões de habitantes e tem se estruturado entre uma grande potência. Com certeza, uma militante. Galera, só mais um pouquinho ela já está chegando. Só todos que tenham só um pouquinho paciência. Uma semana abençoada de aniversário, né, galera? Com Ana Moser, Marquinhos Kuviec, Ricarda, Gusta Luiz, Rick Barbosa. Para quem não sabe, a Ana Moser começou muito nova, foi convocada muito nova para a seleção principal, foi a melhor atacante do Mundial de 90, é vice-campeã mundial 94, ganhou os Grand Prix 94, 96, foi vice-campeã do 99, disputou aí algumas Copas do Mundo. Vai sim, Rick, vai sim. Ana Moser, logo depois tem a Ricarda. Dato da Bacena, meu amigo, tudo bom? Carlão, sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito bom ter vocês aqui. Deixa eu salvar uma coisa aqui. Que ansiedade, gente. Ela já mandou mensagem que tá chegando. Deixa eu ver aqui rapidinho. Acabou de mandar. Aí, galera, ela acabou de entrar aqui. Olá, Boa noite, tudo bom? tudo? Deixa eu me arrumar aqui. Ficou demais. Só mais um pouquinho pra baixo, eu acho. É. Tá ótimo.
Mais ou menos. Deixa assim. Deixa eu subir. Ana ou Aninha, como as pessoas chamam, é um prazer enorme receber você aqui. Você sabe que eu já tinha comentado com você que nós somos muito fã, acompanho sua carreira desde nova. Eu tenho um canal que se chama Quem Sabia Vôlei, que conta a memória do vôlei. Lá eu vou colocando os jogos que eu fui colecionando durante muitos anos e vou contando a história do voleibol. Eu vou fazendo lives com pessoas que foram marcantes e continuam sendo, para que as gerações mais novas saibam como a nossa história começou e como todos vocês são muito importantes. Seja muito bem-vinda. Beleza, beleza. Tem Prazer uma estar aqui galera. contigo. Muito obrigado. Ana, eu queria que você contasse pra gente, porque eu sei que você começou a jogar muito nova, e você logo despontou. Quando você começou a jogar, você já jogava pela ponta ou você desempenhava uma outra função, uma outra posição? Olha, quando eu comecei a jogar, muito lá atrás, né? Então, não tinha muita especialização. Quer dizer, tinha, assim, levantadora e tal. Nunca fui levantadora. Mas eu, em algumas, tipo no infantil, eu jogava no meio, né? Batia meia bola no meio. Mas no meio, uma época, mas direto muito na ponta. Não, nem saída de rede, porque não tinha também tanta essa figura da oposta, né? Sim. Não tinha tanto assim como base, né, de ataque, né, do time, né? Sempre eram as pontas mesmo. E aí eu comecei a Legal. jogar na ponta. E logo vocês assim foram uma geração de juvenis que foi a primeira geração que ganhou uma medalha significativa que foi no Mundial em 87. E vocês tinham um time que eu costumo dizer que era um time genial de pessoas que treinavam, de atletas e craques. Como foi a emoção? Como você consegue descrever o primeiro título que vocês trouxeram para o Brasil? É memorável até hoje e muitas pessoas comentam. Você sabe que eu lembro até hoje do primeiro título mesmo, que foi o Sul-Americano Infanto Juvenil. E aí foi em 84. Então eu lembro bastante, foi no Chile, e quem estava nesse time era talvez só a Denise, que ficou mais para frente. Tem outros jogadores que ainda jogaram e tal, mas assim, mais marcante é a Denise. E aí algumas, né, dessa geração, né, desse time infantil juvenil de 84. Em 85 eu ainda joguei um outro mundial. Eu joguei o mundial anterior, de 85, com a geração anterior, né? Que foi em quarto lugar? A gente ficou em quarto lugar. Já foi bem Assim. legal. Já foi bem legal. A gente, na época, lembro que a gente ganhou de Cuba nesse mundial. E era o Cuba que tinha a Mireia, tinha a Torres não, mas provavelmente a Carvajal, né? Era um time... Era aquela geração que a gente encontrou no adulto, né? Juvenil. Era um time super forte. A gente ganhou de Cuba, por isso que por a gente ter ido bem assim, a gente passou para semifinais. Depois, nas semifinais, a gente não teve chance e tal, e aí já tinha que dar um passo além. Mas em 87... E assim, né, naquela época a gente tinha condição de treinar contra outras equipes muito pouco, né? Então, para o Mundial mesmo de 87, a gente fez como é que fala? Uma série de amistosos aqui no Brasil contra o time da Coreia. E aí foi bom porque precisa aprender, né? E a gente até na época precisava aprender a jogar contra asiáticas, né? E a gente jogou. Japão e Coreia foram times decisivos que a gente enfrentou, a Coreia na final, né? Japão antes. E então, assim, aprender a jogar contra as asiáticas foi muito importante. E era um time que, bom, tinha a Fernanda como atacante ainda, né? A levantadora era a Simone Storr. Sim. E tinha a Márcia Fu, tinha a própria Denise, tinha a Silene, a Kerly. E era um time super bom, né? E a gente fez assim um mundial que não começou muito bem, né? Mas a gente foi ganhando
ganhando confiança e o jogo foi encaixando e a gente foi se encaixando como equipe, né? Eu lembro que foi uma seleção que a gente tinha, assim, tinha metade do time era das mais velhas, metade era das mais novas, que tinham um outro mundial, tanto que o Brasil foi bicampeão, né? Em 89 eu já não estava mais, mas metade daquela seleção de 87 estava em 89. E o técnico era o Marco Aurélio e o assistente era o como é que chama? Betão, gaúcho. E deu ali, foi uma das vezes, né, que deu confusão entre o time e com a comissão técnica, né? Eu tive algumas passagens de problema com comissão técnica e lá nesse Mundial foi uma. E de criar intriga meio entre o grupo e fazer panelinha para cá, panelinha para lá. E a gente lá foi uma postura assim, muito madura das meninas mais velhas. Tinha uma canhota também, como é que ela chamava? Bah, esqueci. Mas, então tinha um pessoal ali mais... Gente boa, que estava ali muito sério, né? E com muito objetivo e tal. E a gente tomou conta ali das mais novas. A gente, assim, fez uma união ali do time e aí foi melhorando, né? E fez o desempenho que fez, né? Afinal foi 3-0, foi um jogaço assim pra gente. E foi realmente muito importante. A gente veio de volta para o Brasil e foi um marco importante para o voleibol feminino na época. E, enfim, logo depois, no ano seguinte, foi a Olimpíada de Seul, e aí ainda só foi a Fernanda, fui eu. E aí ainda era uma outra geração, né? Então ali fez pouca diferença. Mas o que a gente fez ali em 87, depois em 89, né? Isso foi a base ali. Depois disso teve boa parte dessas jogadoras foi para a Sadia, aí, né, com o Hinaldo Manta. Então ali a gente fez mais uma fase de desenvolvimento, né, do jogo do Brasil, né, do tipo de jogo, preparação física e tudo isso, né? Fomos evoluindo. E legal que de 87 para lá, jogou você, jogou Denise. A Denise fez uma live com a gente e ela falou que ela passou muito mal, coitada. Que ela ia pro jogo, ela voltava, ela pegou uma virose. Na época, ela achou que ela ia morrer. Lembro disso. E ela ficou assim, e ela falou que ela ficou concentrada para poder jogar, que ela já estava lá e ela queria muito poder contribuir. Ela falou que teve jogo que ela jogou com 37 graus e ela voltava pro prédio, pro alojamento, ficava lá quietinha e voltava depois para jogar. Então, quer dizer, sempre foi uma equipe de superação, sempre foi uma equipe que mostrava pra gente que vocês não eram só guerreiras, vocês eram pessoas comprometidas. Eu coloquei um jogo aí outro dia falando sobre o Brasil, e é um jogo que tem você, Ana Lúcia, Ida, né, que a gente chama de Ana Margarida, e a gente falava que era o time das Anas, a Trans Brasil. E eu botei a final contra a Super Gasbras, que é o grande prêmio de 98. Ali, vocês apresentavam um voleibol que ele já começava a mudar. Era um voleibol mais agressivo, as jogadoras um pouco mais fortes, mas parecia que as posições já tinham mais ou menos uma definição. O que foi a Trans Brasil para você, Ana? Porque eram os primeiros times que, na verdade, vinham com investimento para que vocês pudessem passar do amadorismo para os atletas profissionais. Eu vim para esse, eu acho que essa temporada que você falou aí pode ter sido 87, 86, 87. E eu vim para São Paulo em 85. Então, ainda o técnico era o japonês, era o Imai. E aí a Silene também veio de Brasília, veio o pessoal do Rio Grande do Sul. E ali a gente começou eu saí de Santa Catarina, saí de Blumenau, né? E caí nesse time, e foi um time de muita gente de fora, então ajudou bastante a gente se acostumar na cidade grande e tal. E aí no ano seguinte reforçou, entrou o Hinaldo Manta, e aí reforçou de jogadoras. Não foi ainda uma boa temporada, de 87 também foi assim, boa temporada, que eu digo assim, a gente não ganhou, né? Tinha outros times e a gente acabou perdendo aí, tinha a Subras Brás, depois tinha a Lufkin.
Bradesco, né? Tinha Bradesco, Lufkin, não, primeiro era Bradesco, depois foi Lufkin. Depois foi difícil. Então a gente tinha, enfim, e ali era, foi sim, em 85 foi talvez a terceira equipe profissional, né? Tinha o Minas Tênis, tinha o Minas, né, que era um clube, tinha o Paulistano, que também tinha até patrocínio, mas era um clube, time Depois mesmo Neymar, algum profissional. time. Isso um pouco depois, né? Mas assim, daí tinha o Ribeirão Preto, né? Que era ali que era a Recreativa, né? Sim. Tinha o Clube Recreativa e aí tinha o patrocínio, mas em 85 ali tinham três, talvez Supergasbras, o próprio Bradesco e a Transbrasil, né? Tinha a Pirelli, né? Mas também como clube ali era né? Antes do patrocínio era tradicional ali no próprio ABC. E, e foi então o começo mesmo, foi o começo de profissionalismo ali. E logo depois, eu tenho esse que eu tenho, na verdade, é o Grande Prêmio de 88. Que aí vocês fizeram a final contra a Supergasbras, da Vera Mossa, da Sandra, Então, do 88 era Sadia já. Então, foi na transição. Aí a Pirelli não, a Transbrasil acabou virando Sadia, né? E com o Não, Hinaldo a Manta, Transbrasil virou Sadia, né? isso, com o Hinaldo Manta, aí vocês montaram um grande time, que veio a Isabel, que estava na Itália, a Fernanda, a Márcia Fu. A Ida, quando fez a live com a gente, ela falou que é um dos times que ela guarda com maior carinho, porque foi a primeira vez que ela sentiu que ela estava num clube que dava essa condição para ela. Vocês eram muito cobradas, mas vocês faziam por onde, e o projeto era maravilhoso. Falou que vocês almoçavam, eu acho que era na própria Sadia. Como foi a Sadia para você? Porque vocês ganharam tudo pela Sadia. Foram campeões mundiais, brasileiras. Foram 3 anos, né? Foram tricampeã paulista, brasileira, sul-americana e aí um mundial, né? Teve um mundial nessa época. A gente ganhou tudo Sim. mesmo. Foi assim, a Transbrasil, ela tinha um espírito mais até familiar, né? Era um projeto muito de vida do presidente da Transbrasil, né? Já vinha de Brasília, né? Então era uma relação mais familiar, né? Até no ano anterior o pessoal trabalhava na empresa meio período e treinava outro meio período, né? E disputava o Campeonato de Brasília, aí em 85 passou a disputar São Paulo e foi profissionalizando. Mas mesmo assim trazia muito isso. Já a Sadia a gente tinha uma relação muito com empresa, então era um projeto de marketing, a gente ajudou a construir esse projeto de marketing, a gente tinha uma relação com a empresa, com os funcionários, tinha a torcida, né? Porque a Sadia ela é de Santa Catarina, né? E é muito tradicional o esporte em Santa Catarina. E já na minha época que eu morava lá, a Sadia patrocinava, né, o time de Concórdia, que é a cidade, né, sede de onde nasceu a Sadia. Então tinha, né, o esporte dentro, forte na família, da empresa, mas era um projeto e tinha metas, né, a gente... ali que eu aprendi mesmo a me relacionar com empresa, né, como um produto, né, e como, assim, então, sendo atleta, mas tendo que dar, né, retorno para o patrocinador, entendendo que isso era um jogo de contrapartida, né, de patrocínio e contrapartida, né, de imagem, e a gente fazia parte disso, né, então a convivência com a Isabel também foi importante para amadurecer nessa relação com parcerias, com empresas, tudo isso. Aí foi uma transição muito legal. A gente tem o Sul-Americano de 89, que a gente via as mais novas ocupando uma titularidade da seleção, que seria uma coisa normal, né? Algumas jogadoras estavam saindo. Eu acho que foi uma das últimas competições da Isabel com vocês. E a gente tem a final do Sul-Americano contra o Peru. Inclusive, não tinha mais Cecília, mas eu até ia comentar. O que foi? O que era para vocês? A Fernanda, a Márcia não, mas eu não lembro qual foi a outra jogadora. A Isabel falou que ela era incrível. Como era jogar com ela? Vocês tiveram a oportunidade de jogar com ela na Sadia. Não, a Cecília Tati, para mim, assim,
tem a Mireia, né? A Torres e tal, mas a Cecília Tait mais habilidosa, jogadora mais habilidosa que eu já vi de perto, assim. E ela era incrível, ela assim, tinha canhota, né? E tinha um recurso assim de ataque incrível, era assim muito rápida, e era uma super jogadora. Mas esse mundial, esse sul-americano de 89 foi o último que a gente perdeu, né, para o Peru. Uhum. E foi muito assim decepcionante, né, a gente ter perdido em casa, né? Foi em Curitiba, eu acho. Foi em Curitiba. E aí eu lembro, enfim, se não foi uma derrota vergonhosa, né? Mas a gente batemos na trave ali em casa, né? E a gente não conseguiu quebrar o jogo, né? Do Peru, que era habilidoso, tinha ali uns recursos eficientes de ataque, né? Era um time que defendia muito, então a relação bloqueio e defesa era muito forte, né? E no ataque eles tinham ali uma estratégia de ataque que funcionava bem e a gente não conseguiu parar. Não tínhamos Sim. evoluído ainda para isso, né? E aí eu lembro que depois, né, da final, teve um jantar e tal, e aí tava o Nussmann, que era o presidente da Confederação de Vôlei, e o Hinaldo na mesa, e aí conversando, né, e aí o Hinaldo falou, olha, eu faria tudo igual, né? Aí o Nussmann olhou para ele e falou assim, se você tiver uma outra chance, você não fará tudo igual. Então foi ali ali foi um negócio, opa, o negócio aqui é sério, né? E foi, depois em 90, 90 a gente ganhou o primeiro torneio, né, contra o Peru, que foi o Goodwill Games, né? Ficamos em terceiro, medalha de bronze, ganhando a decisão de terceiro e quarto contra o Peru. E foi o primeiro jogo seu. Ainda com o Foi o Hinaldo. primeiro jogo seu. É inesquecível esse jogo para mim, porque no finalzinho do jogo, vocês estavam quase ganhando e de repente elas abriram uma diferença. Então a imagem que eu tenho na cabeça é de você dando um toco. Você dando um toco e você voltando assim, comemorando muito, porque se elas botassem a bola no chão, acabava o jogo. Se vocês bloqueassem, vocês iam para o saque. Então eu guardei duas coisas desse jogo. O bloco que você dá e você volta comemorando muito, e a Márcia Fu lambendo a mão para passar na bola. Ela Uma fez vez um perguntei ace nela. Fez um ace e aí seguiu ali, foi. E a gente deu um vacilo ali no final, porque era até para ganhar mais fácil. Né? Quase perdemos. A Tina jogando, muito incrível. Foi assim, memorável para mim ali, passava por outro patamar. Vocês disputaram o Mundial 90, onde a União Soviética se sagrou campeã e a Irina Paponchu, ela encerrava ali um ciclo porque ela não ia mais jogar pela União Soviética, ela foi MVP. Só que da competição, você foi a melhor atacante. Você era a atacante mais efetiva e aquilo ali ficou marcado, porque você virou a bola de segurança, era aquela jogadora que sempre pegava o bloqueio duplo, se tivesse que pegar o triplo, você pegava e você nunca deixou a peteca cair. Como é que era para você, Ana, carregar esse piano? Porque eu digo que é um piano. A Virna falou para mim uma vez que você carregava um piano muito pesado. Acho que você sabia a sua responsabilidade. Olha, assim, jogar para mim e sempre foi uma coisa natural, né? Essa maneira séria, né? Jogar sério para mim sempre foi natural. Não que eu fosse brava, o pessoal achava que eu era brava, então eu era sério, assim, não era, assim, aquilo ali era o melhor possível, né? Isso sempre foi para mim em tudo na vida, né? Então, sempre, eu não via de outra maneira, eu tinha que entrar para fazer sempre o melhor possível. E gostava de treinar, e tinha, né, um lastro físico grande, então, né, eu fazia uso disso, né, tirava proveito disso. E fui aprendendo, né, a habilidade. Com o Hinaldo eu aprendi muito a atacar. A gente treinava muito recurso, né? Recurso, assim, eficiência, né? Então, o movimento do ataque, o salto, né? Abrir para atacar, né? Abrir para atacar rápido, abrir para atacar bastante, abrir para atacar em diagonal para fora da quadra, para ter
ângulo, né? Isso a gente treinava muito, repetia, então fazia séries de 10, então tinha para ter uma resistência, né, né, do primeiro ao último ponto, se conseguir estar sempre abrindo bastante para atacar, né, com a passada larga e saltando bastante e com recurso, né? Então, o ataque paralelo, ataque diagonal, aquela coisa de buscar sempre a altura e o fundo da quadra, né? Essa sempre foi a minha... Eu sempre pensava nisso, pegava a bola mais alto possível e mirava alto o fundo da quadra, né? Que ali você tinha menos chance de ser bloqueada e ali você conseguia achar os buracos, né, na defesa. Sim. Isso eu aprendi muito com o Hinaldo. Lógico que depois eu fui, né, ganhando mais recurso e tal, mas teve algumas questões técnicas ali que, nessa época, 89, 90, 88 até 90, foi a época que a recepção, né, então eu aprendi a passar, não que eu tivesse sido uma grande passadora, mas eu jogava passando, então eu tinha que ter pelo menos dar conta do recado, né? Não era a base do passe da equipe, nunca fui, mas tinha que dar conta do recado ali, né? Então aprendi a passar da manchete com o Hinaldo. E aí aí o Mundial da China, a gente ficou em sétimo, né? Era muito difícil, né? Sim. Mas eu não esperava ter, e foi por scout, né? Eu não esperava ter, sempre é por scout, mas às vezes é indicação. Eu não esperava, né, receber o prêmio. A gente estava por um acaso, quer dizer, estávamos assistindo lá a final, e aí na hora da premiação me chamam, né? E aí eu saio da arquibancada e tal, vou pro pódio receber o prêmio, mas totalmente, né, surpresa, né? Totalmente surpresa. E o que eu acho muito legal, eu fiz eram duas coisas que sempre foram curiosidades para mim. Eu fiz a live com a Fofão, foi super emocionante e assim ela teceu vários elogios a você, porque ela falou que a gente botou um vídeo sobre a Colgate e ela ficou super emocionada, porque ela falou que ali o começo da Colgate era o começo onde ela começava como uma levantadora e que ela teve você do lado dela como referência, teve para ajudar, para orientar, e às vezes a Roberta chegava em cima dela e falou, não, tinha nome e sobrenome. E que Total. você passava para ela uma tranquilidade que falou assim, calma, calma que vai sair, calma que vai acontecer. E assim, foi a Fofão que todo mundo conheceu. Como foi para você a Colgate? Como foi jogar ali no começo com a Fofão? O que isso representou? Porque ela falou que foi um divisor de águas na vida dela. Mas sabe que ela sempre foi muito boa. E eu nunca tive nada a reclamar como atacante, né? De receber as levantadas dela. Nada a reclamar. E a gente jogou em duas épocas diferentes, né? E na segunda vez que a gente jogou juntos, eu já estava com o joelho mais baleado e tal. E ela tinha, né, a sensibilidade de me poupar, de me botar no jogo na hora que precisava, né? E a gente, nossa, e sempre pro grupo, sempre muito habilidosa, né? Muita perna, chegando sempre inteira, né? Sempre né, com a base boa embaixo da bola. E ela era muito boa, ela era muito boa. Era muito bom. Era muito bom jogar com ela. Esse primeiro ano de Colgate foi muito legal. Muito legal. A gente foi campeã brasileira. E foi, assim, puta, time legal de jogar. O Zé é muito bom. A gente trouxe o Zé. Né? A gente que montou, eu fui uma dos pilares para montar esse time. Né? Então, a gente trouxe o Zé, a gente queria o Zé. E queria Fofão. Né? Então, a gente montou assim o time lá. E foi uma parceria muito legal na minha primeira fase em São Caetano. Muito legal. No ano seguinte, né, a gente perdeu o brasileiro, mas ganhou o sul-americano. Né? E aí já não era mais o Zé, ele tinha ido para a seleção masculina, era o Serginho. Mas foi bem legal. Aí no sul-americano, foi no Peru, e aí foi aí que a gente deu um nó tático no time do Minas. Você sabe disso? Sabe dessa história?
Foi mais ou menos que ela mais ou menos que falou, mas pode contar, a gente está todo ouvidos. Tá bom. A gente perdeu o brasileiro, né? Foi. E aí, aí a gente começou a treinar para o Sul-Americano. E aí eu comecei com o Serginho a treinar saque e viagem. E a gente começou a treinar ataque do fundo. Então a gente fez tudo escondido. A gente treinava, né, antes de viajar, estávamos treinando, e lá também a gente treinava só escondido. Quando elas apareciam, a gente não fazia nada diferente. Ah, Patrícia Coco. Opa, Paticoco, que beleza. Beijo, Opa. querida. Beijo. Tô sem óculos, não dá para ver tudo. Não tô nem tentando. Então, a Patrícia estava lá. E ela também fazia ataque do fundo. Não lembro se ela sacou depois viagem, mas não lembro se nesse campeonato ela já começou sacando. Isso não lembro. Mas lembro que eu sim. E aí a gente arrebentou com o time do Minas. A Silene jogava lá, ela ficava maluca, porque ela gritava com as meninas para mudar a formação de recepção. Né? Porque elas estavam preparadas para receber saque flutuante, né? Saque do chão. E aí a gente quebrou e foi assim, pá, ponto seguido. E elas desestabilizaram, né? E o ataque de fundo também. Né? Então foram ali no dia da final, a gente jogou o campeonato inteiro quadradinho. No dia da final, a gente entrou com isso e desmontamos elas. E foi bem legal. Era um timaço do Minas, né? Era um timaço. Sim, eu falava que era uma seleção. E eu tenho esses jogos. Eu coloquei outro dia no YouTube, o pessoal quase morreu. Falou, meu Deus do céu, vocês não têm noção do que foi esse campeonato, o que foi esse jogo. Eu falei, gente, eu comento com as jogadoras, elas ficam loucas. Legal, legal. Foi mesmo. Olha, eu vou comentar sobre uma que eu falo que, para mim, foi assim uma das grandes craques do Brasil. E quando todo mundo conversa, todo mundo sempre fala das três. E eu queria ver como você considera. Para mim, a Márcia Fu foi uma das jogadoras mais incríveis que eu vi jogar por tudo que ela fazia. A mais Eu já vi ela craque fazendo ponta com você, eu já vi ela de meio, já vi ela de saída. E lá na Turquia, o Marquinhos falou que até mão ela fez. O que era uma Márcia Fu numa equipe, Aninha? É que a Fu tinha assim, ela não tinha a cabeça tranquila, né? Era fora da curva. Ela era um gênio fora da curva. Super inteligente, motoramente, assim, ela enxergava o jogo, ela cabeça estratégica, cabeça tática, assim, muito forte, né? Teve assim, fases na vida, né, que ela se empenhou mais, fases que ela se empenhou menos e foi atrás de ser feliz com outras coisas na vida. E talvez isso tenha até, né, quer dizer, cada um escreve a sua história, né? Porque Sim. ela poderia ter sido a mais craque de todas, né? Porque ela realmente era a diferenciada. Para mim, daquela geração, lógica, a Fernanda também muito técnica, muito craque também, mas a Fu era incrível. A Fu tinha todos os fundamentos, todos. Ela sacava muito bem, ela recepcionava, tomava conta da quadra, se fosse necessário. Ela atacava a primeira bola, a segunda bola, ela atacava do fundo, ela bloqueava meio, saída. Ela era incrível, ela era super incrível. E depois, a gente tem aquele período que vieram as Olimpíadas de 92, onde o Brasil ficou em quarto lugar. Mas ficou aquele gostinho de que a gente poderia ter dado um passo a mais. Então, ficou aquele gostinho, né, de nós poderíamos ter ido um pouco mais à frente. A gente, como torcedor, olha, e parece que o que, na verdade, faltava ainda um pouco no Brasil era uma montagem estratégica. Eu olhava o time, mas eu não tinha a certeza, tirando você da ponta ali, a Fernanda, eu acho que na mão, eu não tinha tanta certeza de quem seria o time titular. Até porque nessa época a Fu estava um pouco fora do peso, ela entrava e saía, aí às vezes eles trocavam. Ela tinha morado nos Estados Unidos durante quase um ano, ou um pouco mais de um ano, não lembro exatamente o tempo, mas ela, depois do Goodwill Games, ela foi para os Estados Unidos. E aí, quando ela voltou, né, demorou a voltar e tal, a forma, ela voltou muito, muito acima do peso e fora de forma, né? Mas em 92, a gente tinha na seleção uma estratégia, né, uma montagem de time e uma montagem tática
muito inferior ao que a gente já tinha nos times do Brasil, né? Então, o próprio o Minas e a São Caetano, por exemplo, jogavam de uma maneira muito mais moderna do que a seleção. E a gente treinava muito melhor fora da seleção do que na seleção. Foi 91, 92, 91, 92. Né? 91 foi o Sul-Americano, que a gente ganhou de Cuba, né? Então aquele foi, dali para diante, o Brasil nunca mais perdeu a hegemonia, né, na América do Sul. E aquele Sul-Americano já de 91 a gente ganhou sem técnico, a gente que se fechava, a gente que falava no tempo, a gente que preparava os jogos, preparava o esquema tático, era a gente olhava os vídeos, fazia as anotações, trocava entre a gente, a Ana Flávia, capitã, a própria Fernanda, a própria Ida, tinha mais gente ali, a Silene, a Tina, a gente que mandava, Ana Lúcia menos, a gente que mandava ali no esquema. E a gente ganhou aquele campeonato sem técnico, sem precisar de nenhuma intervenção do técnico ali. E em 92, faltou... A gente foi, na verdade, em 92, a gente... É difícil, né, você manter também o astral quando um trabalho não flui, né? Sim. Então, a gente não chegou num bom momento lá em Barcelona. E a gente ganhou só de quem era pior do que a gente. E ganhamos algumas, eu lembro que foi as quartas de finais, eu acho, oitavas de final contra o Japão. A gente quase perdeu do Japão. Assim, quase perdeu do Japão, um time pior do que a gente. Só ganhamos porque entrou Fofão, entrou Tina, nem lembro mais quem, mas entrou três, não lembro, pode ser. Entrou 2 ou 3 reservas e aí viramos o jogo. E na semifinal, acho que foi Cuba, né? E terceiro e quarto foi Estados Unidos, e aí a gente não tinha nível, né, para passar disso, né? Aí chegamos quase lá, chegamos à fase final, mas não demos, né? Só fomos dar o salto em 96. Poderia ter dado já ali, se tivesse tido uma preparação maior, com certeza. Aí teve aquele período que você saiu da seleção, aí o Brasil foi para o Sul-Americano de 93, perdeu. Logo depois, um tempo depois, o Bernardinho entrou, mudou a filosofia da seleção e a seleção mudou assim, totalmente. Eu lembro que teve, se eu não me engano, foi a Copa Bremen, se eu não me engano. Eu lembro que foi um campeonato que era assim, curto, e vocês vieram e jogaram de uma forma que a gente olhou e falou assim, gente, o que aconteceu com a seleção? É uma outra seleção. Eu era criança e já acompanhava. Mesmo jogadoras, né? Questão de meses da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. E aí vocês chegaram, foi assim, eu falo que foi um ano incrível, porque vocês jogaram um Grand Prix, maravilhoso, e para quem tem esses registros, igual a gente tem, ver aquele finalzinho do jogo, faltando pouco para ganhar de Cuba, vocês virando aquela bola e comemorando, porque vocês estavam passando por uma outra fase, e a gente estava passando junto com vocês. Então, qual é esse sentimento, Namoza? O que é chegar no Mundial credenciado entre as melhores seleções pelo fruto do trabalho de vocês, porque vocês trabalharam duro para chegar. A gente estava onde a gente merecia estar, a gente sabia disso. Então, assim, foi muito tempo, inclusive passando assim, tristemente por Barcelona, foi muito frustrante Barcelona, por a gente ter condição, potencial, mas não ter tido trabalho e não chegar. Desperdício, né? Então a gente lutou bastante para fazer. E isso, assim, os bastidores sempre eram complicados, né? Porque o tratamento que a gente tinha em CBV, né, comparado com o masculino, era muito diferente, né? Então não tinha valorização, muito pouco, então era sempre difícil, né? Então a gente conseguir fazer valer o nosso valor, né? Era algo que a gente perseguia, né? E disputar campeonatos lá fora ver que o pessoal olhava para o Brasil e disse, café com leite, né? Então a gente não gostava dessa situação, a gente não gostava dessa posição. E a gente perseguiu, né, a volta por cima. A gente sabia que tinha condição, tinha capacidade, né? E a gente perseguiu isso. Então,
era um desafio constante uma com a outra, né? Então foi aumentou muito assim o respeito que se teve, se criou, né, umas pelas outras, porque fomos todas valentes e todas nos superamos, né? E enfrentamos, né, o desafio de frente, né? Então quando o Bernardinho entrou, ele colocou a régua lá para cima, né? E que a gente fosse buscar superar isso, né? Tanto na parte Sim. física, na parte técnica, na parte física, na parte técnica, na parte tática. Para a gente suportar a mudança tática, a gente tinha que ser mais fortes fisicamente e melhores tecnicamente, né? Então foi uma construção e a gente foi muito importante, né? Então o Mundial foi no Brasil, o que aumentava a responsabilidade, né? E a gente fez todas as coisas direitinho, a gente podia ser muito diferente fora de quadra, mas dentro de quadra a gente aprendeu a trabalhar juntas. E o legal de tudo isso, a gente via jogadoras como a Ida, como ela comentou na live com a gente, que ela sabia que ali próximo ela estava dando o máximo dela, porque ela sabia que ela queria ir em 96 e ela sabia que seria a última Olimpíada dela. Então ela falou que ela se empenhava demais, que ela não se achava boa no passe, e ela já começou a se cobrar, porque o Bernardo falava que quem não passasse não ficaria na seleção. Então, assim, algumas coisas foram encaixadas. Então, eu digo que quando teve aquele tempo de 94 a 96, jogadoras que, de repente, não desempenhavam boas funções, passaram a desempenhar uma função melhor. E você veio com todos aqueles problemas, Ana, do joelho, que você já começou desde os 16 anos. Como era para você? Porque eu imagino que a gente joga porque a gente gosta do lúdico, né? Por mais que seja profissional, o vôlei está te aproximando ali do lúdico, algo que você gosta. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, te dá dor. E quando a gente via você reclamando do joelho, era uma parada que, assim, a gente que é fã, a gente sente junto. De repente, em 94 começou. Eu me descobri com artrose. Era uma dor no joelho e eu não tinha, faltava força, inchava e eu perdia força, então eu não conseguia saltar. Eu fazia uma força para saltar, mas meio que dava dor e não contraía os músculos, né, como precisava para. Aí eu comecei a ter esse quadro, né? E aí o médico falava, do fisioterapeuta, o Jorge Santos, falava assim, isso é artrose. E aí o médico, imagina, eu tinha 24 anos? 26 anos. 26 anos. Né? Isso foi 10 anos depois de ter tirado o menisco, né? Que eu tirei o menisco com 16. O gasto é amortecedor. Exatamente. E aí eu falava que rodei médicos, não, é artrose. E aí eu comecei a mudar totalmente o treinamento, né? E mudar totalmente o treinamento. Então eu não treinava mais, eu treinava na água, eu treinava no colchão, eu treinava na cama elástica, né? Na quadra ia diminuindo, né? Ano a ano ia diminuindo, época a época eu ia diminuindo o tempo de quadra fora dos jogos, né? Mas eu fiz cirurgia, né? Fiz cirurgia em 95, começo de 95. E passei o ano inteiro recuperando. Fui jogar no final do ano, bem assim, no final do ano. Né? Porque era uma coisa nova, né? Não tinha protocolo. Não tinha protocolo de recuperação, não tinha protocolo de treinamento. Né? Eu fiz uma raspagem, mas eu não resolvi o problema da artrose, né? Então era uma coisa de reconstruir fisicamente. Né? Sim. E aí eu tive muito apoio, sabe? Muito apoio. Apoio importantíssimo. Pouca gente acreditava que eu ia conseguir dar a volta, especialmente depois quando eu torci o outro joelho, né? Nossa, foi um desespero. Porque no final de 95 eu passei o ano inteiro recuperando da artrose no esquerdo, aí no final de 95 eu torci o direito. E rompi os ligamentos, né? Rompi o ligamento cruzado. E aí eu tinha que recuperar, né? Antes da Olimpíada, era 6 meses antes da Olimpíada, num protocolo de recuperação que normalmente é 8 meses,
ou um ano, Os anos de... né? 8 meses, um ano. Ai, desculpa. E ainda fazer essa recuperação em cima do joelho com artrose, né? Sim. Então, assim, uma parte das pessoas não acreditavam, né? Mas teve ajuda